Está começando o Super Repórter aqui na Rede Super Canal 31.1. Eu sou Clarice Fogaça e convido você para acompanhar a cobertura que fizemos aqui deste tão importante tema, desta tão importante audiência para debater o papel das igrejas na inclusão. É uma proposição do deputado Alisson Vanderschir. Nós estamos aqui no plenarinho e vamos mostrar tudo para você o que aconteceu aqui. Acompanhe. Primeiro, é muito importante nesse mês de abril nós debatermos, discutirmos e eu acho que ampliar as áreas que nós conversamos é essencial, na verdade. E dentro das igrejas que acho que faz parte da pregação que a igreja faz, do acolhimento, de você fazer com que as pessoas se sintam realmente incluídas, é importante nós levarmos aquilo que já está acontecendo. Então nós conversamos com o Ministério Pão Diário, onde tivemos uma boa conversa e falamos com pessoas que já estão incluindo dentro das igrejas, criando espaços inclusivos que podem estar atendendo as famílias atípicas. Nós resolvemos fazer uma audiência pública para falar sobre o assunto, daquilo que já está acontecendo, daquilo que nós temos ideias e aquelas melhoras que precisam ser feitas. Então, a ideia dessa audiência pública foi isso. Em uma conversa que nós tivemos com o Pão Diário, que é parceiro na organização desse evento, e vamos hoje ter uma conversa aí com várias entidades, várias denominações que se fazem presente para falar um pouquinho daquilo que tem acontecido no seu dia a dia. É isso mesmo, a igreja ela é essencial. Acho que nós acabamos de passar a Páscoa e tem o ministério de Jesus Cristo, e dentro do ministério dele, o acolhimento eu acho que é o testemunho que ele deu. E as igrejas têm que estar acolhendo essa classe nova de cidadãos que fazem parte, e não é só, vamos falar, o autista, não é só o neurodivergente, é a família que tem que ser acolhida. Como que a família vai na igreja e consegue acompanhar um culto, sendo que a criança não tem uma sensibilidade sonora? Se a criança tem dificuldade de ficar quieta, então tem que ser criado espaços, tem que ser adaptado, treinado as pessoas para poder a igreja verdadeiramente acolher e incluir não só as crianças, não só os adolescentes e adultos, mas acolher as famílias. É isso mesmo, o mês de abril é um mês importante para nós levarmos conhecimento sobre o tema, para falar sobre a neurodivergência, sobre o autismo, sobre as famílias atípicas, e as pessoas também criar um pouco de empatia quanto a essa luta que nós temos, né? Saber o porquê que está aumentando, qual que é o motivo que nós temos que ter um olhar diferente quanto a essas pessoas, e todo debate, seja ele onde for, é importante para poder criar essa comoção nas pessoas para entender que o acolhimento é uma coisa necessária e obrigatória hoje. Deputado Alisson, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo por esse evento maravilhoso, onde traz essa consciência e esse debate tão importante sobre o papel das igrejas na inclusão. Eu gostaria de te perguntar primeiramente qual que é o cenário quanto às políticas públicas quando a gente fala sobre os neurodivergentes. É um assunto contemporâneo e muito atual, né? Você falar sobre as neurodivergências, esses transtornos que estão acometendo a sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, nos locais de poder, e o poder público tem que dar conta disso, tem que dar demanda quanto a isso. Nós aqui na Assembleia, quando nos elegemos, eu tenho como bandeira a neurodiversidade, a questão do autismo. Em função de ter um filho autista, eu sou um TDAH também, tenho transtorno de déficit de atenção. Então, em função disso, eu criei como bandeira do meu mandato, criamos o Bloco da Neurodiversidade, onde propomos debates, discussões para levar mais informação à sociedade, para fazer com que a sociedade crie empatia sobre essa causa. E também, junto a isso, que nós fazemos pelo bloco que tem as audiências públicas, tem debates, nós vamos até os municípios falar sobre o assunto, falar sobre as políticas públicas que podem ser desenvolvidas pelo município, que é onde as pessoas moram. É importante saber disso, né? Porque não adianta se criar políticas públicas estaduais se no município não acontecer. Então, dentro disso, nós, com debate com os outros deputados, criamos o Código do Autismo, que é um código pioneiro, o primeiro aprovado no Brasil. Foi criado aqui no Paraná, que nós compilamos as leis existentes, propomos outras leis, chamamos a sociedade civil organizada
as entidades, o poder público também, as secretarias que precisavam ser envolvidas, o próprio TRE, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Então nós pegamos várias ideias e transformamos isso num documento que é um documento que garante direitos aos autistas, às suas famílias e com isso políticas públicas vão ser propostas. Só que você tem uma lei que é aprovada e que não é de uma hora para outra que você coloca ela em prática. Você precisa de um tempo de adaptação para que os poderes públicos consigam. Eu vou dar um exemplo quanto a essa questão. Por exemplo, o sinal sonoro dos colégios, que a maioria dos colégios ainda do Paraná ainda tem aquele som antigo, estridente, que não precisa nem ser um neuroatípico para incomodar. Os neurotípicos são incomodados com isso também. Então a lei propõe a alteração por um som musical, que vai afetar menos a questão da dificuldade dos autistas escutarem. E isso tem um prazo de adaptação. Então nós já estamos tratando com a Secretaria, que já está fazendo orçamento para substituição. Mas isso não ocorre um simples estalo de dedo, se aprovou a lei e isso vai ser colocado em prática. Como também propusemos ambientes inclusivos do setor turístico, onde o setor turístico é preparado, como foi feito na Ilha do Mel, para estar atendendo as famílias atípicas, para saber como, se ocorre uma crise, um destemperamento de um autista, como você agir, como você vai fazer, porque a família atípica só vai aonde as pessoas acolherem ela se sentir inclusa, que foi o debate hoje aqui, como que as igrejas vão fazer para que essas famílias atípicas se sintam incluídas dentro dos templos, dentro das igrejas. Perfeito, obrigada e parabéns mais uma vez por todo esse evento, esse debate importantíssimo, que todos nós possamos aí juntos fazer acontecer aí juntos tudo isso que você colocou lá no papel, esse código, que seja logo, logo tudo aprovado. Parabéns. Juntos fazendo a diferença. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, criar nas pessoas a empatia necessária para que as pessoas realmente tenham a inclusão verdadeira. Acompanhe agora a fala do deputado Anderson Vanderschel. Todos que convivem com o autista sabem como que é o autista. Ele já se batizou na igreja, também faz parte da igreja. Um dia eu levei ele num show e ele tem uma sensibilidade ao barulho bastante. Ele queria ir no show do Fernandinho. E o show do Fernandinho, quem já foi sabe que é pauleiro. E o que me impressionou foi que no show ele não sentiu a sensibilidade. Ele curtiu o show junto com uns amigos que ele não tem muito. Ele é bem seletivo quanto às amizades também. O que eu posso hoje dar de testemunho é que quando nós cuidamos, acolhemos e damos condições para eles se desenvolver, pode ter certeza que eles vão se desenvolver muito. Eles vão chegar onde a gente pensa e vão muito além, porque com o jeitinho deles de ver a forma diferente, e isso a gente tem que tirar o chapéu, porque eles conseguem ver, às vezes onde não tem saída para os neurotípicos, eles veem saída, eles veem solução, eles conseguem avançar. Só que tem questões que são muito simples para os neurotípicos que eles não conseguem compreender. E é isso que nós precisamos, é bem simples, né, Adonira? Levar para as pessoas. Nós precisamos entender que às vezes o que é simples para nós, para ele é muito complicado. E o que é muito complicado para nós, às vezes para eles é muito simples. É esse acolhimento que nós temos que ter, de tentar se colocar no lugar dos outros, não julgar. O julgamento, a Bíblia já fala que a gente não deve julgar. Não deve julgar as pessoas. E esse julgamento é que às vezes acaba afastando as pessoas da igreja, dos locais de convívio, das festas onde vai. Para aqueles ainda pais que ainda têm crianças menores, adolescentes, gente, é só a gente dar amor, compreender, incluir, tentar ampliar as terapias, porque é um dos problemas grandes hoje. Aumentou o número de diagnóstico hoje, no último número que veio da questão dos Estados Unidos, é 1 para 31. E daí, aqui no Brasil, o que tem acontecido? Você dá o diagnóstico, tem o laudo, e daí entrega para a família, ó, teu filho é autista, só que você não consegue dar, o poder público não consegue dar as terapias, não consegue acolher verdadeiramente essa família, que sai desesperada, às vezes emprestando dinheiro, arrumando gente, procurando as entidades que acolhe e que acaba atendendo. Muitos se endividam para poder estar cuidando dos filhos,
Muitas mães, como falou, são abandonadas, acabam tendo que fazer isso sozinhas, tem que largar o emprego, tenta buscar um BPC, o BPC às vezes eles não sabem preencher corretamente, acaba sendo negado o BPC para eles. Então, é uma dura realidade, não é um simples viver das pessoas que é uma coisa romantizada, né? Como foi falado aqui, não é uma coisa simples. E a igreja, por que nós pensamos nesse evento, o papel das igrejas na inclusão? Porque penso que o testemunho de Jesus é um testemunho inclusivo. E as igrejas têm que fazer com que esse testemunho se reverbere e que se passe a todas as pessoas e aquelas pessoas que vão até a igreja. Isaac, conta pra gente qual é o papel do Ministério Pão Diário neste grande evento aqui hoje na Assembleia Legislativa do Paraná, aqui no plenarinho, falando sobre o papel das igrejas na inclusão. O Ministério Pão Diário e o Instituto Qualiquer, que é o braço social do Pão Diário, ajudou a elaboração, as pautas, a organização desse evento, que visa provocar as igrejas, essas comunidades de fé, a desenvolverem ações, programas, projetos mais inclusivos. É uma pauta importantíssima, é muito importante que também surjam essas discussões em parceria com o poder público, até porque estamos acompanhando agora a consolidação do Código do Autista aqui no Paraná. Muito importante a participação de toda a sociedade aí para essa causa tão importante. Obrigada, viu? Parabéns pelo evento, estava maravilhoso. Obrigado, Clarice. Obrigado a todos. Acompanhe agora a fala de Isaac Poblete. Trabalhamos com diversos recursos, desde rádio, literatura, programas de televisão, sempre tendo como foco tornar acessíveis esses recursos a todos. Pouca gente sabe, mas o Ministério Pão Diário tem desenvolvido também muitas ações voltadas à saúde mental, atendendo forças de segurança pública no Brasil inteiro, trabalhando em hospitais, presídios e, no último tempo, também com muito empenho mesmo, promovendo ações e criando recursos para trabalhar com pessoas com deficiência e seus familiares. Mas eu não venho aqui apenas representando uma organização, senão também como alguém que compreende e tem plena consciência das dificuldades, dos desafios enfrentados diariamente pelas famílias, pelas pessoas autistas e pelos seus familiares. E digamos, não são poucos desafios. Esses desafios alguns vão conseguir se identificar, mas esses desafios a gente encontra na infância, quando as nossas atitudes, muitas vezes, nosso jeitinho é um pouco diferente, e isso gera olhares, incompreensão e, inclusive, muitas vezes, expulsão. Só encontramos também na fase da adolescência, quando a necessidade de pertencimento tão próprio da cidade bate a porta, mas o desafio de compreender a linguagem social, de compreender os interesses gerais da maioria, se torna verdadeiramente desafiador. Deficientes, em especial pessoas neurodivergentes. E, em paralelo, estamos desenvolvendo, próximo a lançar em maio, um curso para igrejas, formação de líderes, curso com mais de 50 aulas, 100% online. Estamos buscando aí uma certificação internacional para preparar líderes para trabalhar também com todas as diferentes deficiências e também inspirado nesse livro. Pastora Adoniran, você é uma referência já quando se fala de inclusão, uma referência quando se fala de treinar pessoas, líderes para a inclusão nas igrejas. Eu gostei muito da sua fala quando você trouxe Filipenses 2 e tocou o meu coração, porque realmente o exemplo que não poderia ser o maior exemplo. Conte um pouco para nós desse exemplo de Cristo quando se fala da inclusão. Fala um pouquinho mais, porque é tão bom te ouvir, pastora Adoniran. Muito bom te ouvir. Conta pra gente. Muito bem. Filipenses capítulo 2 vai trazer essa narrativa que é fascinante, de Deus se esvaziando da sua glória e se tornando gente.
Ele se faz gente para proporcionar uma acessibilidade que nós anteriormente não tínhamos por causa do pecado. O pecado nos afastou do reino de Deus, mas por meio de Jesus, hoje nós podemos ter a oportunidade de conviver com o Pai, de desfrutar das coisas maravilhosas que Ele tem para a nossa vida. Ele foi essa rampa, se nós formos colocar nos termos da inclusão, Ele foi uma rampa, Ele foi a Libras, Ele foi o Braille, Ele foi a Sala Calma, Ele se tornou essa possibilidade que nós temos de hoje desfrutar das coisas de Deus, se tornando gente, para nos ensinar uma coisa muito importante, Clarice. É nosso papel hoje olhar para as pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência, e também nós estendermos os nossos braços na direção deles, o nosso olhar, o nosso carinho, o nosso afeto. Porque se o Senhor fez isso por nós, agora é a nossa vez de promover a inclusão, de nos tornarmos a rampa, a Libras, o Braille, a Sala Calma, essa sala de acomodação sensorial, para que pessoas com deficiência se sintam abraçadas, acolhidas também na igreja. Uau, muito obrigada, pastora Dona Irã, por mais essa palavra que sempre abençoa as nossas vidas e com certeza vai trazer uma grande reflexão para o coração das famílias, das mães que são atípicas, as famílias atípicas, as pessoas que são neurodivergentes e para todos nós como sociedade. Muito obrigada, é um grande exemplo, Jesus Cristo. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, e que esse exemplo não seja apenas para nós contemplarmos, mas que seja um impulso na nossa vida para nós vivermos como Jesus todos os dias. Acompanhe agora a fala do pastor Adoniran Mello. A inclusão é quando essa pessoa é um agente ativo do ambiente. Vamos usar como exemplo a realidade de igreja mesmo. Você tem ali os dirigentes de culto. Por que não tem um dirigente de culto no espectro? Por que não tem um dirigente de culto que seja cadeirante, um dirigente de culto surdo, um dirigente de culto cego, um dirigente de culto autista que esteja num nível de suporte um pouco mais, que exige um pouco mais dos seus tutores, dos seus mentores? Se não tem, é porque não existe ainda a inclusão propriamente dita. Nós ainda mencionamos que ela é um caminho longo, mas ainda há pouco a Dani aqui ainda fez um sinal para mim dizendo que ela é um caminho, na verdade, sem fim. E principalmente na igreja nós podemos fazer essa afirmação porque a igreja está se renovando continuamente. Se ela está se renovando continuamente, muda o líder da igreja, muda o pastor da igreja, você começa do zero. Muda o líder da sua célula, você começa do zero. Muda o líder de louvor, você tem que começar do zero. Então esse processo includente, ele é necessário estar na nossa mente continuamente e obviamente eu preciso fazer esse exercício contínuo para que ele se torne um dia realidade, pelo menos para as pessoas que estão há mais tempo. Porque as pessoas que estão há mais tempo na igreja vão ter um pouco mais de consciência. As que chegaram agora, nessa semana, na outra semana, não tem nada. Elas começaram na exclusão, porque o que elas veem são dificuldades, são muitas diferenças, o discurso é diferente, a adaptação é diferente, os ambientes são diferentes. Então o que nós precisamos entender é que realmente é um grande desafio. Absorver esse texto bíblico que lemos, de Filipenses capítulo 2, e torná-lo não somente um discurso, porque fazer o discurso é até fácil, mas o que é realmente difícil é torná-lo prática no dia a dia da nossa vida, e tornando de nós mesmos uma expressão da santa empatia que foi primeiramente exercitada por Jesus e agora é um chamado, um desafio, um comando para que nós também façamos da nossa própria existência, da nossa própria vida, uma santa empatia, olhando para os necessitados, olhando para os marginalizados, para os invisíveis sociais e trazendo-os para dentro do ambiente que deveria ser um ambiente de maior acolhimento que existe no universo. E o pastor Anderson está aqui hoje representando a Igreja Alcance. Pastor, você é uma pessoa bem envolvida nessa área da inclusão, quando se trata de inclusão na igreja. E qual que é a importância, você já
teve uma fala muito importante hoje aqui nesse debate, mas qual que é a importância de um evento como esse que está acontecendo hoje aqui? É muito importante tirar da esfera apenas das igrejas essa responsabilidade. E quando você vem para a Assembleia, quando você vem para o público geral, né, trazer uma das falas muito importantes que teve ali hoje, eu acredito que foi uma das doutoras que falou, a respeito das pessoas que não lidam em suas famílias com a inclusão. E esse tipo de evento, trazendo para dentro do plenário, trazendo para dentro da Assembleia, ele vai abrir portas para que pessoas que não têm essa realidade comecem a observar essa realidade também, que é onde tem a maior dificuldade de aplicar e de trazer conscientização da importância da inclusão. Então, eu acho que, resumindo, um evento que passa na TV da Assembleia, que vai passar, né, na Rede Super, né, um evento que vai trazer para pessoas que realmente não param para refletir a respeito disso. E que muitas vezes vê uma criança alterada, muitas vezes tendo ali um surto, né, durante uma reunião e fica com aquela dúvida, será que é alguém que é doente ou será que é alguém que está só sendo mal educado, né? E por falta de informação acaba julgando e a sociedade perde. Muito bem, obrigada. Deus abençoe. E eu estou aqui com a psicóloga Júlia Pupo, ela que é mãe atípica e também psicóloga, como eu acabei de falar. Júlia, que alegria ter você hoje aqui nesse evento tão importante aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Conte um pouquinho para nós. Eu sei que daria assim dias, meses, anos, talvez daria um livro, talvez daria um filme para você contar tudo que você tem vivido e as conquistas e as vitórias que você tem alcançado como mãe atípica e como psicóloga ajudando as pessoas. Mas nessa entrevista eu queria que você deixasse um recadinho aqui para as mães atípicas. Tá? E o que você tem visto como psicóloga de outras mães atípicas, deixa aqui um recado para as mães que estão nos assistindo hoje. Obrigada, Clarice, pelo convite, né, para estar falando aqui com vocês novamente. E para as mães atípicas eu deixo o meu olhar de mãe atípica também para dizer que você não está sozinha, né, que você tem outras mães que também estão preocupadas com o bem-estar e que a gente vai seguir lutando, né, para que eles sejam reconhecidos, respeitados e incluídos na sociedade de forma geral. E enquanto profissional também da área, né, é um prazer trabalhar com pessoas autistas e outras neurodivergências e sempre seguindo com um olhar de empatia, acolhimento, respeito e ética. Obrigada pelo trabalho que você tem desenvolvido e parabéns, né, pela sua participação nesse evento tão importante, onde podemos debater sobre o papel das igrejas na inclusão. Obrigada e continue fazendo esse trabalho maravilhoso e levando forças para tantas mães. Eu que agradeço. Que bom que você acompanhou conosco sobre essa audiência tão importante, uma audiência pública que veio para debater o papel das igrejas na inclusão, por proposição do deputado Alisson Vanderschier. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Super Repórter, Rede Super inspirando você.